Fala, maestro, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. É, esse jogo era bastante importante para vocês, né? Eu conversei com o Micão algumas semanas atrás, ele dizia que esse era o jogo importante, ou o mais importante no caso, porque por ser um adversário direto, enfim. Queria saber, na sua cabeça de treinador, o quanto que isso atrapalha a derrota de hoje, o quanto que atrapalha nos planos da NTZ para os playoffs. Boa tarde. Eu acho que pensando em playoff atrapalha 100%, eu acho. Eu não sei ainda quais são as chances de playoff que a gente tem, acho que são bem mais baixas do que a gente achou que poderia ser, né? Se a gente ganhasse hoje, eu acho que com a derrota da Fúria e da PEN, se eu não me engano, a gente só dependia da gente a partir de agora. Mas com essa derrota eu acho que fica um pouco mais difícil. Então, nos planos de playoff é um pouco mais difícil, mas a gente, na verdade, tem um plano de pelo menos terminar bem o campeonato, dar o nosso melhor e tirar o máximo de vitórias possíveis no final agora, para pelo menos terminar bem o campeonato, saber que a gente conseguiu melhorar do início para o final da etapa. Boa tarde, maestro. Fernando Paiva aqui. E eu queria saber de você, como treinador, vocês agora são a única equipe que não tem 9 ou mais vitórias, tirando a Redemption, mas ao mesmo tempo vocês são uma equipe que tradicionalmente crescem muito no final do campeonato e muito em MD3 e MD5. Você é um dos melhores treinadores do Brasil. Como que você faz para motivar a sua equipe? O que que você fala para os seus jogadores, para a sua comissão técnica, para ter esse pico de energia e pico de jogabilidade todo final de campeonato, todo MD5, todo MD3? É alguma coisa diferente que vocês fazem? Fala mágica. Boa tarde, Fernando. Eu acho que, assim como eu vou falar para você, acho que todo mundo deve repetir a mesma coisa, provavelmente. Não existe mágica no nosso trabalho, sempre é trabalho duro, dedicação, foco no que faz, sacrifício sobre outras coisas. E apesar de eu saber sim que a gente tem tido umas melhoras nos outros splits, eu acho que não é algo que eu venha mergulhar no momento assim da gente ficar capengando todo o split, passar por um jogo e tal para o playoff e só no playoff melhorar. Não é um orgulho que eu tenho isso da minha carreira e do meu time do momento. Eu acho que a gente precisa tentar mudar essa cabeça para que a gente tenha um bom desempenho durante o campeonato todo. E o que eu acho que muda do início para o fim do campeonato é que a gente passa a ter alguns entendimentos mais claros entre nós internamente, e eu acho que a gente consegue tirar mais de cada jogador, a gente consegue mais dedicação de todos, foco de todos, sacrifício de todos. Eu acho que são jogadores que respondem muito bem à pressão, vamos dizer assim. Mas eu acho que está faltando bastante coisa ainda, então tá em sétimo no campeonato agora, acho que não dá para falar de mágica, né? Obrigado, maestro. Maestro, ainda um pouco nesse raciocínio, né, que você mencionou que não gostaria, né, de sempre começar o split assim, né, não jogando bem, derrotas e aí ir melhorando ao longo do tempo, né. A NTZ já passou por isso algumas vezes, né, mas aí eu te pergunto, você consegue identificar onde que é o problema isso, se é questão de psicológico, que muita gente vê muitos comentários, né, na internet falando que é o psicológico da NTZ. Quando aperta, parece que os jogadores acordam e começam a jogar não só individualmente, mas como time também. Então eu queria saber, você já conseguiu identificar por que a NTZ é do jeito que é? Então, eu estou tentando, na verdade, né? A gente já vem tentando há um tempo já, desde do primeiro split do ano passado, eu diria que não foi tanto assim, eu acho que a gente teve uns altos e baixos sim, mas no geral foram altos, a gente era um time muito consistente no primeiro split do ano passado, tanto que a gente foi campeão com uma certa vantagem para os outros times, tirando o Flamengo, né? Então eu acho que naquela época a gente tinha um bom grupo, bem unido e bem coeso. E dali em diante eu acho que a gente foi decaindo ao longo do tempo. A gente teve que meio que um conforto de ter chegado na final de novo contra o Flamengo e quase ter ganhado. Então acho que ali a gente ainda tinha
boas peças para usar, boas ferramentas, mas o split já não foi o melhor de todos para nós, né? A gente já teve uma decaída no split e aí só está continuando, né? Então, de fato, a gente precisa correr e diagnosticar isso o mais rápido possível. Eu tenho pensado muito sobre isso. Uma coisa que eu já comentei internamente entre nós aqui é que, independente do que acontecesse nesse final de corrida de split, a gente classificando ou não, indo para relegation ou não, independente da colocação que a gente ficasse, a gente já ia repensar como a gente está fazendo já, para que a gente tenha um trabalho mais consistente, né, e possa, de fato, conseguir tirar tudo de todo mundo do começo ao fim do split. E maestro, numa conversa que eu tive com o Micão, aliás, foi até acho que na coletiva aqui, ele mencionou que tá muito, qual que é a palavra? Muito motivado, né? Que ele também já passou por uma fase que ele tava meio relaxado, assim, mas agora ele tá bem motivado, ele queria muito, ainda quer, né? Claro que ainda é possível, mas ele quer muito se classificar. Então eu te pergunto, nesse processo de repensar, o quanto que é importante ter o Micão com esse pensamento de motivado na equipe? Eu acho que o Micão, eu posso falar pessoalmente e como colega de trabalho dele, como amigo dele também, que para mim ele não é um dos maiores à toa, um dos maiores do cenário à toa. Ele é um cara que eu admiro muito desde sempre. Quando eu trabalhei com ele, eu me impressionei positivamente também, desde a primeira vez até quando ele voltou agora. E ele é um cara que, apesar de ter tido uma fase em que ele ficou um tempo sem performar muito bem, aquela época em que ele ficou mais abaixo do campeonato, ele voltou com muita garra, ele foi um dos caras que mais me fez confiar no time de forma geral, né, e fez todo mundo confiar no time, então ele é um cara muito importante se ter. Esse reta final, ele é um dos caras, sem dúvida, um dos mais motivados, sem dúvida, um dos caras que mais puxa o time, que energiza o time. Então, eu não tenho um pingo de reclamação para fazer dele. Eu acho que ele é um cara absurdo, é um atleta absurdo. E, infelizmente, ele também não merece estar na posição que está no momento. Maestro, voltando a falar do Micão, eu vi numa entrevista onde ele falou que agora para a reta final vocês iam acertar um roster e usar esse roster de forma definitiva como roster titular. Eu também sou a favor de uma equipe ter 10 ou mais jogadores, até mesmo para poder fazer in-house e treinar sem depender de outras equipes em alguns casos. Você acha que ter vários jogadores e poder trocar vários jogadores dentro da mesma posição foi uma coisa benéfica e vai vir a ser uma coisa benéfica nos próximos splits para a INTZ? Eu acho que é benéfico, sim, principalmente médio e longo prazo, tanto que todos os times estão seguindo o mesmo caminho. Eu não estou nem falando nacionalmente, mas internacionalmente. Eu acho que eu não vejo nenhum time que não está fazendo esse movimento, ou pelo menos pensando em fazer esse movimento. Então, eu acho que acho que é um caminho sem volta, vamos dizer assim, positivo, mas é muito difícil de acertar de primeira, vamos dizer assim. A gente foi, se eu não me engano, o primeiro time a fazer aqui, pelo menos consistentemente, né? Já acho que o terceiro split, se eu não me engano, que a gente, terceiro ou quarto split que a gente faz já com 10 jogadores, muitos reservas, gente vindo nova e tal. Mas não é fácil, né? Sendo pioneiro, de acertar todas as vezes. Então, às vezes a gente tem que dar um passo para trás, a gente tem que dar um passo de lado para saber o que está acontecendo. Eu acho que nesse split, especificamente nesse, eu acho que foi um pouco difícil para nós no começo manejar isso. A gente nunca teve tantos bons atletas, vamos dizer assim, no roster, e ao mesmo tempo a gente nunca teve um começo e meio de campeonato tão conturbado, né? Então, eu acho que não vou colocar a culpa nos atletas, obviamente, né? Acho que não é o número de atletas que vai dizer se é bom ou não, mas acho que a gestão que a gente conseguiu fazer esse split não foi satisfatória em relação a isso. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que é positivo, acho que todo mundo vai fazer e vai continuar fazendo. E para nós não foi muito positivo esse split. Não acho que só por causa de ter reserva nem nada assim, mas acho que a gente também não conseguiu tirar a melhor forma disso, de ter 10 jogadores. Obrigado, mestre. De nada, obrigado a vocês, gente. Bom fim de Valeu, semana. maestro. Até amanhã. Obrigado, mestre. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã, gente.